Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Guidoni, repórter, comentarista esportivo, e vamos falar sobre o São Paulo. Vamos desenhar aqui o São Paulo do Rogério Ceni neste primeiro vídeo, deste canal. E a ideia justamente do canal é falar sobre o tricolor, ou Tricas, ou Soberano, ou como você preferir chamá-lo. Muito bem, primeiro vamos desenhar o elenco que o São Paulo vem para esse ano. Muito bem, o São Paulo vem com os goleiros Jandrei, Felipe Alves e Rafael. Rafael, nova contratação, provavelmente deve ser o titular, pelo menos nesse primeiro momento. A gente imagina que, ao trazer um goleiro de 33 anos, o que a gente espera é que o São Paulo use ele como titular, né? A grande questão é, será que o Jandrei e o Felipe Alves ficarão ou serão negociados? A gente vai falar um pouco mais dos goleiros um pouco mais pra frente, mas o Thiago Couto já foi emprestado, já não está mais no elenco, muito por causa da chegada do Felipe. Zagueiros, Diego Costa tem aqui essa anotação, porque ele fez uma cirurgia, né? Tentou fazer um tratamento conservador nas férias, mas não deu muito certo, teve que fazer uma cirurgia no joelho, deve voltar. Bom, vamos ver. Provavelmente ele perde o começo da temporada e talvez chegue na final do Paulista, algo do tipo, mas não deve ser titular tão cedo. Arboleda está recuperado, até jogou, quer dizer, fez parte do elenco da Copa do Mundo. Eu acho que ele não chegou a entrar em campo, mas está recuperado, está 100%. Ferrarese, Beraldo, Valse saiu uma nova informação saiu agora há pouco, aliás, que eu vi a informação. O São Paulo pretende emprestá-lo. Vejamos se consegue algum clube para ele. A gente tem que lembrar que o Valse está há 2 anos, pelo menos, né, sem atuar por causa de problemas físicos e cirurgia mal sucedida e recuperação complicada. Enfim, ele deu muito azar realmente. Esse menino, que era uma grande promessa na zaga, se ele voltar a jogar futebol, nem que seja pelo São Paulo ou por qualquer outro time, já é uma vitória para ele. Toda sorte para o menino. Ítalo, zagueiro novo, ele tem 1,92, se eu não me engano, de altura, e subiu da base. Ele ainda joga a Copinha, mas depois participará do elenco principal, e é para ficar de olho, aliás, na Copinha. Irei acompanhar o São Paulo na Copinha também, mas vejamos como é que o menino se dá com o time profissional. Ele é um zagueiro técnico. O que eu achei estranho, eu vi, é Unique Sports, se não me engano, a agência que cuida da carreira dele. Aí eu olhei no site deles, ele tem 1,90 m e tanto e menos de 70 quilos. Quer dizer, o menino é muito magro, né? Aliás, São Paulo tende a lançar jogadores magros, então tem que ganhar uma massa muscular para jogar no profissional, imagino eu. O Léo, pode ser vendido, e parece que o Vasco é um dos interessados. A gente tem que lembrar, o Angers da França tentou contratá-lo no ano passado, mas o São Paulo segurou. Aí a primeira informação é que o Léo tinha aceitado muito bem, que não teria nenhum problema, e agora a outra informação é que o Léo não gostou do São Paulo ter impedido ele de ir para a França. A verdade é que a gente não vai saber exatamente a verdade, e provavelmente não é nem muito para lá nem muito para cá. O que é mais plausível é o jogador queria sair, o São Paulo falou assim: olha, a gente não vai conseguir te liberar, e o jogador ficou ok, né? E continuou no clube, querendo, só com a promessa de que qualquer outra oportunidade a gente vai vendê-lo. Felipe, que talvez venha, talvez não venha, então um zagueiro do Atlético de Madrid, ele está em final de contrato, faltam 6 meses, e não sei, eu acho muito difícil ele vir, primeiro porque é um alto salário, depois tem outros times que vão atrás dele, pode não ser a primeira prateleira do futebol europeu, mas ele consegue um Portugal, algum time menor da Espanha ou alguma coisa do tipo, e outros times brasileiros também que tem mais grana que o São Paulo atualmente, podem levar o jogador. Então, complicado. Então, até tirado aqui, porque olha, muito possível que não venha. Laterais direitos. Voltou o menino Orejuela. Voltou. Está entre nós
o grande jogador Orejuela. Ele não fez uma boa temporada no São Paulo e nem uma boa temporada no Atlético Paranaense e também não tinha feito uma boa temporada no Grêmio. A questão é por que a gente contratou o Orejuela? Não é culpa do jogador, é culpa de quem contratou ele, né? Mas vejamos, está de volta ao elenco, não sei se o Rogério Ceni vai utilizá-lo, imagino sinceramente que não, tá bom? Mas tá aí no elenco. Igor Vinícius deve ser o titular, Moreira e Rafinha. Lembrando que o Rafinha pode ser utilizado como zagueiro também, né? Numa linha de 3, ele faz o zagueiro pela direita. O Rafinha está envelhecido, a gente já viu na temporada passada que quando se tratava de velocidade ele não conseguia dar conta do recado. Os outros jogadores simplesmente passavam por cima dele, mas, bom... Tá aí, ainda faz parte do time, e eu acho que ele vai ajudar muito na transição do Moreira, especialmente, né? Porque o Moreira é o bom desses aí todos. Teoricamente, ele é o que tem mais potencial. Vejamos como a coisa se dá e como a experiência do Rafinha irá ajudar o Moreira. O Moreira está machucado, mas logo mais volta ao elenco. E agora, lateral esquerdo, temos o Wellington, que será o dono da posição com a saída do Reinaldo. Patrick Lanza, coloquei aqui só Lanza, porque a gente já tem o outro Patrick, né, para não confundi-los. Mas Patrick Lanza que tá na copinha também, é uma grande promessa, mas não fez um ano passado muito bom não, tá? Eu acho que ele tá no momento de estourar realmente, de se tornar aquele grande jogador e virar uma sombra pro Wellington, mostrando que tem potencial. Ou então ser aquele jogador que se mostrou normal, um jogador comum, e depois será negociado e vai para algum time Brasil afora. Mas vejamos, né? Vejamos até que ponto o Lanza se desenvolve. Lisiero, que ele volta ao elenco, eu sei que ele é volante, mas teoricamente ele volta para ser uma sombra para o Wellington, ou uma possibilidade tanto como volante quanto como lateral esquerdo. Vejamos como a coisa se dá. Eu acho que... eu achei muito estranho o Lisiero estar vivendo um momento bom no São Paulo, teoricamente, mas o Ceni não ter usado o menino. O Ceni preferir emprestá-lo para o Inter. Aí no Inter ele não fez muita coisa, depois ele foi emprestado de novo. Eu nem lembro para quem que ele foi emprestado, mas não... Também, ou ele continuou no Inter, o Inter quis se desfazer dele, mas não conseguiu, ele seguiu lá. Eu nem lembro, sinceramente, o ano de 2022 do Lisiero é para ser esquecido, porque não foi nem um pouco bom pro Lisiero. E o que é curioso, porque a gente esperava tanto de um momento dele começar a se desenvolver, aí quando ele se desenvolve com o Crespo, especialmente, você imagina, ok, agora ele vai se tornar um jogador pelo menos útil pro elenco, né? Um jogador que consiga... jogar no meio campo do São Paulo e, enfim, dar alguma resposta pra gente, aí no final não. No final ele é emprestado e tem uma temporada terrível. Eu acho que ele tem boas qualidades, eu gosto dele, ele sofreu muito com lesões musculares no começo da carreira, mas eu acho que é um bom jogador, tem boa técnica, ele tem agora uma boa força, ele melhorou na marcação, ele melhorou no entendimento de jogo, né, na questão tática, em posicionamento no campo. Vamos ver, eu espero que realmente que o Ceni utilize mais o Lisiero, e pelo menos dê uma chance a ele, vejamos. Mas eu acho que se ele tiver espaço, terá espaço como lateral, porque na volância a gente tem alguns nomes. Luan, que volta, pra mim ele é o melhor, o Ceni falou que ele é o melhor primeiro volante que a gente tem, né? Essa ideia de volante marcador, ele é o ideal. Pra mim, ele é disparado o melhor jogador que Cotia lançou nos últimos 3 anos, talvez, sei lá, desde o Antony, vai. Depois do Antony, o Luan é o melhor jogador que Cotia lançou. Obviamente, ele tá numa posição que não é tão visada, né? Mundo afora, ele é um primeiro volante de marcação, ele não é tão alto assim, mas ele é muito forte, ele tem uma boa qualidade de passe. O problema dele, que ele sofreu nos 2 primeiros anos, é que ele é lento. Não é que ele é lento, ele é grandão, né? Ele é pesado. Ele precisa ser um pouco mais ágil. E, bom, vejamos, né? Parece que ele está desenvolvendo isso daí, que o trabalho físico dele para essa volta de temporada
para esse 2023 é justamente focando na agilidade. Se ele desenvolver isso, se ele ficar mais ágil, conseguir dominar e soltar a bola rapidamente, como o Gabriel Neves faz, aí eu acho que ele vai tomar a posição e pronto, acabou pro Maia e é isso. Gabriel Neves, esse volante mais de saída, ele não chega a ser ambidestro, mas ele tem uma boa qualidade com a perna esquerda, né? Aliás, eu sei que ele só gosta de ser chamado de Gabriel, e eu coloquei aqui Gabriel Neves, mas é a última vez, nesse vídeo pelo menos, que eu irei falar Gabriel Neves, porque eu vou falar só Gabriel, mas é que nem todo mundo sabe que ele só gosta de ser chamado de Gabriel, então eu vou chamá-lo depois só de Gabriel, beleza? E bom, o que rola com ele é que ele não tem tanto poder de marcação, mas ele é um bom volante, ajuda muito na saída de bola. O Pablo Maia é um jogador que ele fez 60 e tantas partidas na primeira temporada dele como profissional, então já é um feito e tanto, né? Mas ele está sendo muito visado para ir para a Inglaterra. O Fulham tentou contratá-lo, o West Ham agora tenta contratá-lo, tem outros times que a gente não sabe exatamente quais são, que estão de olho no menino também. O West Ham que levou o Luizão e agora está de olho no Maia. O ponto é que o São Paulo vai querer uma boa grana pelo menino. Vejamos como se dá essas negociações, mas talvez ele saia e, sinceramente, se tem um jogador que eu acho que vale a pena vender, é o Pablo Maia. Não acho que ele tenha tanto potencial assim, sinceramente. Eu sei que ele fez gols importantes, eu sei que é um bom menino, mas eu acho que ele vai ficar brigando posição com o Luan e não, eu acho que é melhor ter um deles, um jogador realmente dono da posição para jogar toda aquela temporada, pelo menos a maioria dos jogos, e ter seu desenvolvimento, do que ter dois garotos com grande potencial e um acabar limando o potencial do outro porque eles ficam disputando a posição e ninguém consegue realmente jogar e desenvolver seu futebol. Assim, eu posso estar completamente errado, provavelmente estou, mas é isso que eu vejo. Eu acho que o São Paulo podia vender o Pablo Maia sem nenhum problema, especialmente se vier na casa dos 15 milhões de euros, alguma coisa do tipo. Pô, a gente tá precisando de dinheiro, vende o menino e aí depois a gente vê. Tem outros jogadores, a gente vai falar depois da base, né? Mas dá pra trazer mais novos interessantes. Opa, aqui o Mendes, Jackson Mendes, equatoriano, companheiro de seleção do Arboleda. E, bom, a gente vai falar um pouquinho mais dele depois. E o que dá para perceber, pelo que eu vi do Mendes, pelo menos, é que ele parece um bom jogador, ele parece ter algumas qualidades interessantes, coisas que poderiam ajudar muito no time de São Paulo, mas ele não teve tantos jogos assim. Ele foi titular um jogo só na Copa do Mundo, e durante toda a temporada lá no futebol americano, norte-americano, né? Futebol americano é aquele que se joga com a mão, que é estranho. Mas na MLS, ele foi basicamente banco de um jogador espanhol que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, e é um jogador mais experiente, um jogador que foi formado pelo Barcelona. Então faz sentido ele ser banco desse outro atleta. Então, vamos ver, porque a gente realmente não sabe o potencial do Mendes por falta de jogos dele. Tá, então isso daí pega um pouco para esse volante. Isso, ele nem chegou ainda e, sinceramente, não sei como será, se ele virá realmente. Tem outros times brigando por ele e não sei até que ponto o São Paulo tem interesse no atleta e tem bala na agulha para contratar o jogador. Os salários nem são tão altos, mas vai que um Palmeiras, um Corinthians oferece 50 mil a mais, o cara vai para outro time. É simples assim. Os meias, e aqui talvez, né? Faltou quem? O Pedrinho. Faltou o Pedrinho, esqueci de botar o... Ah, não, botei aqui como... Ah, não. Ó, tô confundindo. Esse daqui é o Pedrinho que chegou. Esse daqui é o Pedrinho da base. Beleza? Meias, Galopo, Nestor, Thales Costa, Rodriguinho, Patrick e Pedrinho da base.
O Pedrinho vai jogar a Copa São Paulo também. Ele sobe, temporada passada ele passou por cirurgia, por problemas físicos. E, bom, essa é a nova temporada dele. Tem 20 anos, então, em tese, é agora ou nunca para ele, se ele vai ser jogador profissional do São Paulo mesmo, ou de algum time menor, ou então não será nem jogador profissional. É agora que veremos. Galopo é a temporada dele, ele precisa mostrar a que veio, porque que é a contratação mais cara da história do São Paulo, né? Porque, enfim, ninguém sabe que é uma contratação tanto quanto nebulosa ainda, né? Ninguém sabe direito como é que são os valores, quanto São Paulo vai pagar, ou quanto já pagou, e, bom, sabemos, né? Você sabe muito bem como a coisa se deu. Nestor, eu vou mostrar depois um dado do Nestor, que é bem curioso, mas o Nestor, assim, eu espero realmente que ele tenha tomado muito leitinho, que tenha desenvolvido a parte física nessas férias, né, que não tenha abusado de festas e coisas do tipo, para voltar bem fisicamente e ganhar alguma massa muscular. Porque como é que pode um jogador de 23 anos ser mais magro que o Endrick, por exemplo? O Endrick do Palmeiras aí, que acabou de ser vendido. Pô, se o Endrick tombar com o Nestor, eu acho que o Nestor desmonta. Então, sabe? E não é culpa do atleta, tá? É culpa do São Paulo mesmo. A gente tá vendo agora na Copa do Mundo, o Antony, ele ganhou 11 quilos de massa. Né, ele ganhou 11 quilos depois que saiu do São Paulo e ele perdeu gordura. Então quer dizer que ele ganhou ainda mais de massa muscular. Pô, sabe? O São Paulo tinha que desenvolver os atletas. O Thales Costa, logo abaixo, é outro que é filé de borboleta. Rodriguinho, filé de borboleta. Pedrinho, filé de borboleta. Não tem academia na base do São Paulo, que acontece, sabe? Realmente é difícil, porque o futebol... Eu sei que a gente desenvolve jogadores com muita qualidade técnica, a gente vai falar depois do Neverton, mas o futebol hoje também é muito físico. Aliás, ele é mais físico do que técnico. Você tem que conseguir correr, você tem que conseguir disputar no ombro a ombro, você tem que conseguir saltar mais alto que seu oponente. Sabe, são coisas primordiais no futebol atual. A gente vê que o São Paulo, sabe, lança jogadores que não têm a parte física desenvolvida. Tudo bem, o cara faz um cruzamento muito bom. Só que se ele perde no ombro a ombro, ele não vai nem chegar na bola para cruzar. Percebe? Então, temos que melhorar nesse sentido na base. Rodriguinho, o Rogério Ceni gosta muito dele, mas sinceramente eu não vi muito assim do atleta ainda. Ele fez aquele bom jogo pela Sul-Americana com um gol, uma assistência, né? Mas eu queria ver mais. Não é que a gente viu pouco, literalmente viu poucos minutos dele em campo. Queria ver mais minutos dele em campo e vejamos. Espero que dê bom. Patrick, bom, vamos falar sobre o Patrick. Tem uma coisa muito estranha no desenvolvimento do elenco. E o Patrick, sei não, hein? Acho que ele tá sobrando aí. Patrick e Luciano, depois eu explico melhor, mas eu acho que são dois atletas que estão sobrando no desenvolvimento do elenco e do que imagino eu que o São Paulo, né, que o Ceni queira de desenvolvimento tático, pelo menos. E o Pedrinho da base, como já falamos, a gente tem que ver como é que ele chega. Fiquem de olho na copinha, vejamos se o menino terá chance ou não. Beleza, aqui na ponta esquerda temos o Pedrinho, o novo, né, que chegou, ele veio da Rússia, lá do Lokomotiv Moscou. Alisson pode ser tanto ponta esquerda quanto ponta direita. Ele jogou melhor com ponta esquerda, fazendo uma dobradinha justamente com o Wellington. Eu gostava muito que eles invertiam as posições na fase ofensiva. O Wellington passava, o Wellington virava um ponta mesmo, e o Alisson ele recuava um pouco, né? Ele ficava mais como um meia, um volante talvez, um segundo volante, melhor dizendo, mais recuado e fazendo essa dobradinha com o Wellington. Sinceramente, como vem o Pedrinho, eu acho que não será utilizado dessa forma. O Alisson, ele deve ser banco, e o Pedrinho, ele é um jogador muito mais agudo na ponta, então ele vai procurar realmente ocupar aquele espaço, e eu quero ver como é que será a movimentação, porque, bom,
né? Eu realmente vejo um São Paulo cometer o mesmo erro que foi ano passado. Dado o momento da temporada, a gente jogava muito pelas alas, mas tanto pelas alas, que ficava Nestor, Patrick e Reinaldo, um ao lado do outro, ocupando o mesmo espaço. Aí ficava um, sabe, tentando fazer a sobreposição, que é o cara passa, aí você joga um pouco mais à frente, aí o outro passa, você joga um pouco mais à frente, até chegar na linha de fundo e dentro do cruzamento que não dá em nada. Bom, espero que não seja isso o que vejamos nesse jogo, nessa temporada, mas enfim. Marcos Paulo, dúvida, eu acho muito estranho a contratação do Marcos Paulo. É um atleta que joga na segunda divisão da Espanha e não joga bem lá, não é um destaque exatamente lá. Sinceramente, não. Eu sei que ele pode fazer as duas pontas e a gente dá pra ver aqui, né, que carecemos de pontas pela direita, mas sei lá, acho meio estranho. Caio, o menino, sofreu a contusão no joelho, né, o ligamento cruzado. Vejamos como é que volta, mas não dá ainda para colocar as fichas nele, porque ele ainda tem que se desenvolver. É outro muito magro. Muito magro. Enfim, né? Certo. Aqui, pontas direita. Wellington Rato, belo nome. Sabendo que São Paulo não gosta desses apelidos, ele deve mudar o nome, talvez em algum momento, pelo menos. Não inicialmente, mas a gente sabe como é que São Paulo funciona nesse sentido. No decorrer da temporada, provavelmente o menino vai mudar o nome na camisa dele. Mas por enquanto é o Wellington Rato, o mouse. É um jogador de 30 anos, ele desenvolveu-se muito, né, nos últimos 2 anos. O passe dele era de... Tá vendo o Ceará, enfim, o time que o São Paulo contratou ele por 10 mil e agora vendeu por 5 milhões 2 anos depois. Então, pô, né, bela valorização. Ainda não sei porque ele nunca jogou num time do tamanho do São Paulo. E jogar num time do tamanho de São Paulo pesa muito, é muito diferente. Vejamos, eu acho que é um jogador que tem até coisas interessantes, ele tem muita vontade, muita velocidade, muita raça, só que a gente sabe que isso daí só isso não basta. Tem que lembrar, por exemplo, tem um caso notório que é o do Pimentinha, do Sampaio Corrêa. No Sampaio Corrêa, o cara ele é o Lionel Messi. Mas qualquer outro time, ele é o Perdigão, pô. Então, o que eu posso fazer? Tem jogador que só sabe jogar em time pequeno. Com todo respeito ao Sampaio Corrêa, o grande tubarão. Beleza? Neverton, a gente vai falar um pouquinho mais dele. Ele joga nas duas pontas também. Ele pode fazer de segundo atacante, mas ele é mais um ponto... Aliás, peraí, agora eu tô confundindo. Será que ele é mais ponta direita ou ponta esquerda? Eu acho que ele é destro, eu acho que ele é ponta esquerda. Coloquei na direita aqui porque não sei, não sei. Vou até pegar aqui para ver. Aqui não vai ter a informação do pé preferido dele, né? Não, infelizmente. Mas se eu não me engano ele é destro, tá? Então ele é mais um ponta esquerda do que um ponta direita, mas ele faz as duas pontas, independentemente de qual seja o pé predominante dele, ele faz as duas pontas e ele tem um bom desenvolvimento com os dois pés. Ele é quase um David Neres, só que ele tem mais calma na hora de finalizar as jogadas. Bom, pelo menos na base, né? A gente sabe que uma coisa é o futebol da base, outra coisa é o futebol do profissional. Mas ele é aquele tipo de jogador que ele vai driblar 2, 3, chegar na cara do goleiro e ele se ele vê que tem um companheiro melhor posicionado para finalizar, ele vai tocar a bola. Na base ele tem feito isso. Ele não necessariamente vai chutar como 90% dos atletas fazem, às vezes chutar pressionado e não consegue finalizar. Ele tem essa calma na hora de finalizar as jogadas, ele chuta bem com as duas pernas, ele passa bem com as duas pernas, ele cruza bem com as duas pernas. Vejamos como é que ele chega no profissional. Ele é muito magro, esse é o problema do menino, tem 17 anos só, então faz sentido até ser um pouco mais magro, mas, bom, é a grande promessa dessa geração do São Paulo, dessa copinha. A gente verá um pouco dele, né? Bastante, imagino, dele na copinha e podemos ver se
é tudo isso ou não. Vou só tomar um gole d'água, porque já estou falando há 25 minutos. Pois bem, garrafinha d'água que a esposa me deu. Que beleza. Atacantes, é aqui o São Paulo. Calério, Luciano e Juan. E só. E nada mais. Precisa chegar alguém. Estão falando do Kleber, do Ceará. É um atacante grandão, 1,90 m, mas... Putz. É pegado. Precisa de muito mais do que isso para jogar no São Paulo. Ele tem altura, mas falta todo o resto, sinceramente. Bom, se vier também, toda a sorte do mundo para ele. Espero que ele tenha muito sucesso, que desenvolva seu futebol aqui no São Paulo. Mas eu realmente não vi muita coisa assim no futebol dele que justifique a contratação do menino. Eu prefiro apostar em algum jogador um pouco mais desconhecido, um pouco mais barato, talvez um centroavantão que a gente tenha na Série B, alguma coisa do tipo, do que esse jogador aí do Ceará, que deve vir para ganhar uma boa grana pelo menos. E, enfim, tem que ver como será a contratação. Se vier de graça, tranquilo. Do contrário, um pouco pegado. E o Luciano deve fazer a dupla com o Caleri, né? A gente sabe que o Luciano gosta de flutuar, ele às vezes funciona como um enganche, né? Daquele estilo argentino, que é o atacante que volta, que arma o time e chega no ataque também para finalizar. E o Juan é menino ainda, tem que desenvolver. Eu acho que ele mostrou no final da última temporada que tem algumas coisas positivas, né? Que tem melhorado seu futebol, mas vamos ver como se dará depois. Certo? A saída, só para pontuar: Reinaldo, Miranda, Éder, Colorado, Marcos Guilherme, Bustos, Luizão, Thiago Couto, Igor Gomes, André Anderson e Nicão. O André Anderson ainda não é oficializado a saída dele, mas São Paulo não conta mais com o atleta, já avisou o atleta e está procurando outro time para emprestá-lo. Aparentemente ele não vai voltar para a Itália ainda, não houve uma rescisão do empréstimo. São Paulo quer repassar o empréstimo dele, pelo menos é isso que eu vi até agora. E o Nicão, ele acabou de fazer exames no Cruzeiro, vai para lá, boa sorte para ele. Tem muita gente que não gostou da contratação do Nicão, assim, eu acho que tem coisas positivas e negativas na contratação do Nicão, mas, pô, é um cara que passou por um monte de problema físico, né? Não é culpa do atleta que ele se machucou, sabe? Então, boa sorte pra ele. E é isso. E o Igor Gomes também. Bom, sabemos, né, como é que é o Igor Gomes. Mas fazer o quê? Certo. Bora lá agora ver os atletas da base que vão chegar. O Neverton, só pegando aqui as informações dele, tem 17 anos, vai fazer no meio do ano que vem 18. É um jogador interessante, é a grande promessa, como já falei, né? Ele é o Antony dessa geração, ele é o Lucas Moura, ele é o David Neres, escolha o jogador que você quiser compará-lo. Ele é o cara dessa geração. Pedrinho, aqui, ó, ele tem 20 anos, vai fazer 21 logo em fevereiro. É a última chance dele, porque, bom, sinceramente, eu não acho que ele seja aquela revelação. Eu não acho que ele tenha tudo isso daí, que seja o atleta que o São Paulo estava esperando, qualquer coisa do tipo. Pelo que eu ouvi dele na Copinha passada, né, claro. E pelo que eu tenho acompanhado nos últimos anos da categoria de base, é um nome ok, é um nome que vai servir para compor elenco, talvez, ou então para jogar em um time um pouco menor. Vejamos como a coisa se dá para o menino Pedrinho. Aqui o Ítalo, né, exatamente, ele pertence à Unique Football, pertence não, né, são os empresários dele. E 18 anos, jogador muito alto, muito alto. Ele joga nas duas, mas ele é destro também, aliás é um problema. São Paulo pegar aqui de volta, ó, zagueiros destros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem um canhoto, que é o Léo. E tudo bem que desses 6, o Ferrarese, o Beraldo e o Ítalo jogam na esquerda. O Valse eu não lembro, e faz tanto tempo que ele não joga futebol, que sinceramente não dá nem pra cravar nada. Mas, bem, o
O Ítalo parece um bom zagueiro, parece uma boa qualidade de passe. Ele é grandalhão, mas ele precisa desenvolver a parte física, né? Ganhar massa muscular. Vejamos como é que ele chega para o profissional. Deve ser um ano de transição para ele. Ele treina aqui, ainda joga pela base de vez em quando, talvez, alguma coisa do tipo. Mas é um nome que apostam bastante. Quero muito ver ele jogar. Outros nomes interessantes. Vou deixar aqui já carregando tudo previamente. Goleiro Yang. Bom, aqui a 100 mil, tá valendo, hein? Tá valendo. Quanto você vale? Você vale 100 mil euros? Eu não valo 100 mil euros nem a pau. Mas, enfim, o goleiro tá certo valor. 20 anos de idade, 2 metros e 1. E eu acho que parte dessa ideia de a gente estar com Jandrei, Felipe Alves e Rafael, são 3 goleiros já com uma certa idade, que já estão encaminhando-se para o final da carreira, é justamente para o desenvolvimento do Yang, Jung é outro cara, do Leandro. Esse daqui é o cara. Esse daí é o goleiro que todo mundo fala. Leandro Matias, lembre-se desse nome, aliás, também pertence a Unique Football, e, bom, o Zete aposta muito nesse menino, sério. E aqui o Yang, ele deve ser incorporado como 4º goleiro do time principal logo, e imagino que terá até algumas oportunidades. Eu não sei sinceramente quem é que sai. Não sei se o Jandrei, se o Felipe Alves, enfim. O que parece me fazer sentido é algum deles sair. E sinceramente, para mim, joga uma moeda, escolhe um, o que cair vai embora. Não fazem tanta diferença assim. Patrick Lanza, 19 anos, ele tem até uma boa altura para um lateral, né? Também pertence à Unique Football. Bom, ele já foi convocado para seleções de base, tem um monte de jogo na base, não pelo Sub-20, mas Sub-17 ele dominava, e agora ele tá caindo um pouquinho, né? Aqui é Sub-17. 12 jogos, 2 gols. 18, 3 jogos. Sub-20. Pois é, ele parece que tá caindo, está flopando, né? Vejamos como será. Tem o Diogo Barbosa, talvez, o nome do lateral esquerdo de São Paulo, que era muito isso. Ele chegou até a ser campeão mundial sub-20 naquela geração com Neymar, era Neymar, Casemiro, Inês José, Henrique Almeida, Lucas Moura. Quem é que mais tinha naquele time? Tinha um monte de jogador de São Paulo, né? Mas esses daí, o Neymar, acho que não era de São Paulo, mas... E tinha o Diogo, que era o lateral esquerdo daquela seleção, mas quando virou profissional, simplesmente não aconteceu, não deu certo. O Patrick, por enquanto, está indo por esse mesmo lado, e vejamos. Muita sorte para ele, para o menino, mas... né? Bom. E aqui, esses daí foram até então os que vieram para o time principal, isso eu imaginando que o Yang chegará para o time principal, né? E aqui são alguns jogadores que ainda não subiram, mas para ficar de olho, o Palmberg é um ótimo jogador, um ótimo meia. Também temos o Kaique, aqui esse já é mais atacante, né? Centroavantão, vamos ver como é que ele se desenvolve. Tem um problema da parte física, assim, como todo jogador de São Paulo, né? Mas enfim. Negruti, meio campista, falam muito desse atleta. 18 anos e dizem que ele tá para estourar. Vejamos. Parece ser um bom menino, viu? Parece ser um jogador bem interessante para... Ele tá aqui como volante, mas ele é mais de saída, pelo que eu acompanhei na base. Claro que uma coisa é base, outra coisa é profissional, mas ele é um jogador mais de saída de bola. Luiz Henrique, outro meia, e 1,65 é a parte que pesa um pouco no menino. Ele é bem magrinho, ele chegou já a jogar pelo profissional, se eu não me engano. Ele jogou na Sul-Americana. Como assim 0 minutos? Ele não entrou em campo? Não, ele jogou pela Sul-Americana. Não, ele foi banco.
Ele foi aquele menino que o Ceni levou pro banco porque tinha tanto desfalque, não sei o que, e chamou o menino de última hora. E é um bom jogador, parece que pode se desenvolver. O problema é a parte física, mas ele é muito bom no toque de bola, na visão de jogo e etc. Mas vejamos como se dará o desenvolvimento dele no profissional. Muito, muito baixinho. Isso daí pega. Imagino que no profissional ele vai cair para um dos lados. Aqui, contra zagueirão, contra volantão, vai ser muito mais difícil para ele. Vem para a direita que talvez tenha jogo. E, bom, o Leandro, que já pontuei, fiquemos de olho, né, na copinha desses jogadores, porque eu acho que essa geração tem nomes interessantes. Vamos ver como é que o São Paulo se dará com esses nomes. E aqui, deixa eu ver só... Ah, sim. Vamos falar um pouquinho dos nomes que estão chegando, né? O Pedrinho, que vem do Lokomotiv Moscou, ele joga basicamente pela esquerda aqui. Não dá muito para considerar, porque ó, são 6 jogos, 3 como titular, e basicamente ele jogou meio tempo em cada um. É muito pouco, né? Então, vamos ver como foi ele no Brasileirão, pelo América Mineiro, né? Aqui sim, ó, 19 jogos, 9 como titulares. Eu lembro dele contra o São Paulo, o cara infernizou o time. O que não mostra muito aqui é que ele faz toda essa ala. Ele volta bastante, coisa que o Rogério Ceni gosta. Ele volta, ele ajuda na marcação e ele tem o arranque para chegar até o outro lado. Vejamos como isso se dará no São Paulo. E se fizer desse jeito, vai permitir que o outro ponta, ou então o Luciano, ou... Bom, o Caleri não volta, né? Porque ele é o centroavante. Mas vai permitir que o outro lado esteja um pouco mais avançado, permitindo um contra-ataque. Porque de um lado você tem um cara que consegue tanto ajudar na marcação, roubar a bola e partir em velocidade, carregando a bola, ou então se lançando para recebê-la lá na frente. E do outro lado você vai ter um jogador um pouco mais solto, que pode se aproveitar desses espaços e do fato de ter um jogador já marcando mais lá atrás. Vamos falar disso daí daqui quando eu mostrar os esquemas táticos possíveis do São Paulo, do Ceni. Mas é isso, vejamos como o Pedrinho se dá. Eu acho que é um nome interessante, das contratações que chegam, é o nome mais interessante. Ele é destro, ele sabe usar o pé esquerdo também, tá? Ele não é completamente um nó cego com a esquerda, mas ele prefere muito mais fazer jogadas com a direita dele. Beleza? Aqui, o Yenson Mendes. Imaginando que ele chegará, né? Sempre levando isso em consideração, tem esse site que eu gosto muito, que acaba mostrando o que o jogador tem de positivo. Isso não dá para cravar. Quer ver? Ó, você vem aqui e clica nesses gols normais. Esse percentil é em comparação com outros jogadores da mesma posição. E é isso, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas é basicamente comparando ele com outros jogadores. Então, por exemplo, tem aqui gols normais. Aí não dá para cravar que esse cara aqui, o Jonathan Osorio, que é do Canadá, ele jogou a Copa do Mundo, não jogou? Esse nome não é estranho. Ele é o meio-campista que faz mais gols no mundo, pelo visto. E, bom, não é igual, tipo, o cara joga lá no Toronto FC. Se eu contratar esse cara, não vai significar que ele será um artilheiro aqui, né? Ele vai continuar a fazer gols. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outro sistema, outro campeonato, e etc. Tá bom? É só pra deixar bem claro que isso daqui não quer dizer que o jogador ele é perfeito para isso ou perfeito para aquilo, ou ruim nisso ou ruim naquilo. Mas só mostra como ele tem jogado ultimamente. Beleza? E aqui eu botei ele em comparação com o Pablo Maia. Passes tentados, aí aquele negócio, eu não sei como é que o Los Angeles joga. O Los Angeles é o primeiro colocado no campeonato americano, né? Ou pelo menos, eu acho que acabou, né, o campeonato, então ele foi o primeiro colocado na fase de eu nem sei como. Tem o playoff lá, não sei quem ganhou não. Eu não acompanho o MLS, tenho mais o que fazer da vida. Mas ele era o primeiro na tabela da MLS quando acabou a temporada lá. E
é um time que teoricamente tem mais a bola, né? E o Pablo Maia não toca tanto assim na bola. De passes, é algo próximo também, tá? Agora, isso daqui é interessante, passes progressivos, que é justamente passe que leva o time à frente, tá? Tem aqui o detalhezinho que ele vai explicar, mas são passes que tipo, levam o time para frente, passes que de ataque, digamos assim, mais interessantes. E é bem melhor que o do Pablo Maia. Bem melhor. Não é muita função do Pablo Maia, né? Para isso daí a gente tem o Gabriel, isso daí a gente também tem o Colorado de fazer essa função, o Galopo, o Nestor, mas né, a gente sabe que carecemos de alguns atletas assim. Mas ele faz muito disso daí de passes para frente. O que é interessante. Na parte defensiva, que é o que a gente sempre se preocupa de bons volantes, tá lá, tá pau a pau, né? Ele é mais baixinho, então o Pablo Maia ganha mais bolas aéreas. Ok, é muito pouco, né? Aqui 0,7, né? Que é 7% só de duelos aéreos vencidos, é muito, muito pouco. Eu não botei aqui o Luan porque esses dados são dos últimos 365 dias do atleta. A gente sabe que o Luan ficou boa parte do tempo machucado, então não dá nem pra comparar, né? Mas é um nome que parece interessante. E convenhamos, eu sei que tem muita gente... Nossa, que eu vi de jornalista falando abobrinha. Meu, se um jornalista... Sério, se tem 3 jornalistas no Brasil que acompanham a MLS, é muito. Sem sacanagem. Então, pô... Calma, vamos ver ele chegar. Não acho que é esse craque todo que estão pintando, não. Talvez um jogador bom. Se vier por um bom preço, aceito. E esse daqui é o Willy Sanchez, que é o titular do time. E, bom, cara que jogou 36 partidas, sendo titular em 33 delas. E o nosso querido Mendes, vamos pegar aqui. Será que ele jogou essa? Deve estar no banco. Mendes. Tá aqui. Vamos ver o histórico do jogador. Na Copa do Mundo, né, ele fez uma partida lá, pouco importa. 24 partidas, só 6 como titular, ou seja, ele entra bastante no decorrer dos jogos, mas joga poucos minutos, né, por partida. Então, realmente, isso daí pesa um pouco para ele, a gente não consegue ver quão desenvolvido o jogador é, pelo menos por causa disso, né, porque ele é banco de um cara que tem mais idade, tem, enfim. Nossa, 1,80m e ganhar tão pouco do duelo aéreo assim é puxado, hein? Puxado, é algo a se notar. Não se preocupe muito com essas notas aqui, porque geralmente não significa muito, não. Nem isso daqui. Aí é a parte que pega um pouco no SofaScore. Eu acho que não... Eles não desenvolvem muito bem essa parte. É de algoritmo só. E para você saber se o jogador jogou bem ou não uma partida, você não tem que olhar aqui, você tem que assistir o jogo em si, tá bom? É aquele negócio. Os números ajudam a gente a decifrar algumas coisas, mas não respondem tudo. Certo? Tchau, Maia. E só uma coisa curiosa sobre o Nestor que eu falei mais cedo. Passes progressivos recebidos. Ou seja, a tendência, né, a quantidade de passes que ele recebeu em progressão, ou então, basicamente, o que significa é que o Nestor é um atleta que consegue encontrar espaços avançados e receber essas bolas. Se apresenta para o jogo de forma avançada. Lembre-se disso, que isso será muito importante daqui a pouco. E ó, fala sério, quem não criticava o Nestor? Mas olha isso, olha esses números. O cara é muito ofensivo, pô. Ele é quase ele é mais meio atacante que volante, né? Vai ver, é esse o problema dele. E a última notícia que tivemos, esse Alan Franco. Gente, assim. Tudo bem que aparentemente tem gente no São Paulo que quer o atleta. Há muito tempo o São Paulo tá de olho nele. Desde que ele estava no Independente, lá da Argentina, né? Ele foi vendido por 2,6 milhões de euros, e o São Paulo não tinha grana nenhuma na época, né, nem para concorrer. E aqui ó, você vê, ó, as notas todas são boas, né, ó.
assistência, gol, pô, parece legal, né? 31 jogos, 31 como titular no Atlanta UFC. Vejamos. Cadê a posição do time? Cadê a posição do time na tabela? Pô? Que desgraça, 23º. Pois bem, coitado do nosso menino Alan Franco aí. Mas o que pega um pouco com ele? Primeiro que tem esse dado aqui, o salário anual dele é de tantos milhões aqui, ó. 24 mil, 540, tô doido, 540 mil dólares por ano. É uma boa grana. O São Paulo até pode bancar isso daí, vai dar uns 200. Não lembro, sou de humanas, não vou fazer a conta agora não. Mas não é um salário tão alto assim. O problema é que o jogador está valorizado, tá bom? E o jogador, ele é o capitão do time, ele é o principal zagueiro, ele é o capitão do time, ele joga nos dois lados da zaga, e ele é outro destro. Então assim, ele não é tão alto assim, 1,80 para o zagueiro hoje não é tão alto assim. Então quer dizer, o São Paulo, vem comigo, o São Paulo vai ter que gastar que é uns 5 milhões de dólares, chutando baixo isso, porque o atleta não vai querer vender o atleta. Não tem o porquê vender. Então, uns 5 milhões de dólares pelo menino. Depois, é outro zagueiro destro. Joga pela esquerda, tudo bem, mas ele é destro. Ele não é tão alto assim, é uma coisa que o São Paulo tem como fraqueza. É um time um pouco baixo, um pouco fraco fisicamente. Então, um zagueiro mais baixo, não sei até que ponto o Rogério Ceni quer um atleta desse jeito. Por quê? Porque é outro gringo. A gente vai falar aqui, o Arboleda, ele tá para tirar a cidadania brasileira, então, né, vai ser considerado um local. Até aí deve abrir uma vaga, mas eu tenho 1, 2, se chegar a 3, né, mas 2, 3, 4, 5. Já tem 5, percebe? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, sem contar o Arboleda, hein? 5 sem cortar o Arboleda. Então quer dizer que o Arboleda tem que tirar o documento pra gente ter 5 só. Por que o São Paulo ia ter mais um gringo pra ficar fazendo rodízio de gringo? A gente sabe que isso daí não funciona, a gente sabe que quase nunca dá certo essa ideia de ter jogadores que vêm de fora, que às vezes tem um salário até mais alto por causa disso, e ficar dando essa rotatividade no banco. Pô, não. Eu desconfio muito de qualquer notícia que o São Paulo vai trazer um jogador gringo. Tudo bem que o Orejuela pode sair, faz sentido. Mas mesmo assim o Arboleda vai ter que tirar essa documentação dele que estava desde o ano passado e até agora não saiu, né? Que passa, papito. Mas... bom, é isso. Eu desconfio realmente de trazer um jogador gringo, ainda mais nesse esquema, tá? Não acho que virá. Beleza? Agora bora falar do que interessa, né? Das táticas. Tem aqui já todas as desenhadas. Deixa eu ver. Isso aqui tá errado. Ou tá certo? Tá errado. Mas tudo bem. Beleza. Aqui, vamos lá. Eu ajeito isso aqui depois. O que eu acho que é o time ideal na cabeça do Rogério Ceni. Pelo menos essa é a forma ideal do São Paulo jogar pro Mano Ceni. Igor Vinícius ou Rafinha, imagino que o Igor Vinícius, por uma questão física. Depois, 2 zagueiros, tá? O Rogério Ceni já falou que não gosta de linha de 3. Então, eu imagino que ele vai tentar jogar com 2 zagueiros, pelo menos inicialmente. Um lateral esquerdo, 2 volantes, um mais marcador e outro mais de saída de jogo. 2 jogadores abertos, não necessariamente pontas, mas jogadores abertos que possam recuar e fazer essas 2 linhas de 4, né, que é o que o Ceni planeja, pelo menos é o que tem de melhor no futebol atualmente. E 2 atacantes, tá certo? Aí vai fazer aquele bloco baixo, e a gente sabe como é que funciona. Perde a bola,
tenta recuperar, faz o clássico perde e pressiona, né? Você perde a bola e você encaixa, tenta roubar rapidamente a bola. Não conseguiu, aí recua todo mundo e faz aquele bloco baixo, bonitinho, etc. Eu acho que é assim que o Ceni vai jogar inicialmente, tá? E aqui eu montei como seria o ataque desse time. E aqui entra o plano do Wellington que eu falei, né? O Wellington, ele é um jogador que, por característica, ele gosta da passagem, ele gosta de procurar essa ponta. Mas se ele subir, vai obrigar o time a fazer isso daqui? Não faz muito sentido. Eu acho que o que vai rolar é isso. E se jogar com o Igor Vinícius, o Igor sobe, ele vira um ponta. Se jogar com o Rafinha, ele segura aqui o Galopo, o Nestor ou o Rato, pelo menos é assim que eu imagino, né? Desse lado tem 4 brigando, isso se o Marcos Paulo vier, então vamos tirar o Marcos Paulo daqui, porque eu acho que ele não vem não, tá? Eu acho que isso daí é especulação boba. Se o Marcos Paulo vier, se tem esses 3 brigando por essa posição, eu imagino que o Pedrinho sai na frente por característica, por velocidade. Do outro lado, Galopo, Nestor ou Rato. Não sei. Realmente. Eu acho que o Galopo porque, o cara custou um fígado, né? Então, tem que colocar o cara pra jogar. O Galopo já mostrou que não consegue jogar no meio campo, ele não é esse meio campista que o São Paulo quer, ainda mais nesse esquema que precisa tanto de um segundo meio campista que saiba marcar também, que tem intensidade nessas ideias defensivas. O Galopo já mostrou que não é esse cara. Então, bom, veja, aí tem o Luan ou o Baia, justamente do lado do Galopo, que é para segurar um pouco mais a parte defensiva deste lado, beleza? Então é o Luciano, ele flutuando aqui, ele fazendo o enganche, o Pedrinho buscando a linha de fundo, e aqui quando tiver o Rafinha segura, permite um pouco mais a subida deles, e o Galopo, ou o Nestor, ou o Wellington Rato entram aqui como ponta, e o Wellington vai ter que segurar nos dois. Por isso que eu acho tão estranho. Vai perder a principal característica do Wellington. Se fizer essa dobradinha aqui, eu acho um risco. E vai perder a chegada do Gabriel e vai segurar aqui o time, sabe? Enfim. Claro que de vez em quando um jogo de futebol é um jogo vivo, é um jogo que os atletas têm que se adaptar a todo instante. Então, teoricamente, de vez em quando o Wellington vai subir. Só que a principal característica dele é subir, tá? Então, não dá para jogar desse jeito. Com o Wellington subindo, com o Luciano voltando, o Galopo... Não. Isso daqui é inviável. Eu não acho que o São Paulo vá atacar desse jeito. É quase como suicídio. Nem o Diniz faria isso. Então, vejamos como serão as primeiras movimentações da equipe do Rogério. Isso se ele optar por esse esquema tático, claro. Acho que é o preferido do Rogério Ceni. Mas eu também não acho que o São Paulo tenha atletas para fazer isso daí. Tá? Então, bom. Tem que se adaptar ao que você tem. Outra opção. 4-1-4-1, né? Tendo o Luciano como esse enganche. E aí, se você puxa o Galopo pro meio, terá o Wellington Rato. Aqui Pedrinho, mesma coisa, né? Pedrinho, Alisson, o Patrick. Já vou tirar aqui o Marcos Paulo. E aí, nesse caso, o Mendes daria mais um volante mesmo. E o Luciano teria que ajudar na recomposição desse esquema. O plano do esquema, mesma coisa, vai fechar a subida dos jogadores, tá? O Wellington não vai conseguir chegar à linha de fundo e o Igor também não conseguirá chegar. Então faz sentido nesse esquema usar o Rafinha. Se usar o Rafinha, e ainda mais o Rafinha subindo como... ficando como um terceiro zagueiro, então... Na fase ofensiva, né, ficaria mais ou menos assim o time. O resto sobe, a zaga sobe,
E aí, talvez, permita uma passagem do Wellington com o Galopo ficando mais e tendo esses 4 jogadores mais fixos. O problema é que a gente vai atacar com 6 só. E a gente sabe que é um número baixo de atletas ofensivos, né? Vejamos, talvez não sei, uma dobradinha com o Gabriel aqui e o Nestor aqui. Pode ser. Aí o Galopo poderia até entrar como no lugar do Luciano, como um meio ofensivo. Eu acho, sinceramente, que o Luciano tem sobrado nesse elenco, tá? Eu acho que no esquema tático do Ceni, o Luciano não vai se encaixar no que o Ceni, pelo menos baseando-se no que ele jogou no Flamengo, no Fortaleza, nas entrevistas dele, no que ele deixa bem claro que ele quer de atletas. Eu acho que o Luciano, mais dia menos dia, vai sobrar nesse time, tá bom? Estão até falando que ele é moeda de troca, mas não sei, aí é mais especulação. Bom, e aí com o Luciano entrando mais por esse lado, parará, e vai ficar um time com esses 4 mais fixos. Veja, bem diferente disso daqui, né? Então, parece mais equilibrado aqui, mais bonitinho. E aqui, o queridinho de muitos torcedores, eu praticamente não gosto. Eu particularmente não gosto, mas eu sei que muitos torcedores gostam desse esquema tático, que é o 3-5-2, que a gente ganha muito com esse esquema. Eu sei. Mas tem um problema muito simples nesse esquema tático aqui, que é o que a gente faz com os reforços. Porque não tem espaço, pô. Não tem espaço. Talvez jogar assim... Aí, em vez de jogar no 3-5-2, joga no 3-4-3, e aqui joga o Pedrinho, né? E aqui o Wellington Rato. Sei lá. Eu acho que não faz sentido isso daí. Por que tá aqui Pedrinho? Eu não tenho a menor ideia, porque aqui deveria estar Arboleda, né? Ó. Eu gosto muito desse site, tá? Mas às vezes dá esses bugs aqui, enfim. Já tá Arboleda e na direita ia ficar o Diego Costa, isso é certo, né? Aí na esquerda, Ferrarese ou Léo. Imagino que o Ferrarese, pelo que apresentou no último ano. Beleza, agora tá assim, tá certo, tá bonitinho. Aí sim, nesse esquema, o Igor Vinícius com certeza será titular, tá? E nesse esquema, com certeza, o Wellington será titular. E aí você tem o Luan, que ficará um pouco mais. E, bom, se jogarmos com o Pedrinho e o Wellington Rato, vai acontecer isso daqui. O que é estranho, não é? Não faz muito sentido isso, tá? O que me parece mais natural realmente é jogar com... Se for jogar com 3-5-2, jogar com o Luciano, com o Caleri, e aí sim ter Gabriel ou Nestor de um lado, Galopo do outro, e terá na fase ofensiva a subida dos 2 alas. Eu não gosto particularmente, não gosto nem um pouco não. E aí é algo que parece, né, que replica isso, mas você viu como... Assim, claro que o Luciano ele pode até voltar para abrir, para armar esse time, e aí vai depender da passagem dos outros meias. Pode ser, mas... E o Pedrinho Wellington? Essa que é a grande questão, né? E o Pedrinho e o Wellington vieram para quê? Por isso que eu acho que o Rogério Ceni não vai optar por esse esquema tático de 3 zagueiros de novo. Ele não gosta de 3 zagueiros e provavelmente vai ser com 2 zagueiros. Por isso que eu acho que o que o Ceni quer fazer com o time de São Paulo é isso daqui. Ele quer transformar o time nesse 4-4-2, que é o que ele gosta. Ele lembra muito o Patrick Vieira nesse sentido. No Fortaleza ele jogou muito desse jeito. E quem quiser saber como esse esquema funciona bem, assista ao jogo do Crystal Palace. Parece que é quase uma ofensa, né? Um castigo para a pessoa. Não, vai lá assistir o jogo do Palace. Mas, sério, o jogo do Crystal Palace ele é realmente interessante. Tem muita velocidade, tem muita força física, tem muita marcação e tem essa saída de contra-ataque, o domínio ofensivo também, tá? Então vou voltar aqui um pouco, porque qual é a ideia?
ter esses centroavantes aqui, né, esses dois atacantes, sobe esses pontas e, cara, quando você encaixa o ataque, o time adversário ele fica realmente encaixotado. O único problema é que esses dois, né, mas especialmente o primeiro volante, tem que estar ligado para recuar e para desarmar qualquer coisa, e os 4 da frente tem que marcar sempre quando perde a bola. Mas quando encaixa o ataque é assim, ou seja, é uma pressão desgraçada, realmente o time adversário não consegue respirar. E quando está marcando mesmo, quando está com o bloco baixo, marca aqui assim. Se você acompanha a Copa do Mundo, você cansou de ver essa marcação. É a marcação mais efetiva que temos hoje. Então você faz essas duas linhas de 4 na frente da área. E é isso. Basicamente, se o cara vier para buscar as alas, né, linha de fundo, você recua aqui. Opa, vem para cá assim. Viu? É tudo muito compacto. É o futebol moderno. Eu sei que tem gente que não gosta, meu pai odeia isso. Mas, o que eu posso fazer? Futebol moderno é basicamente desse jeito. Então, o que deu para perceber, vou botar aqui certinho os jogadores, né, em seus devidos lugares, mas o que deu para perceber nesse esquema tático é esses dois caras que estão sobrando. O Patrick, eu acho que o Alisson ele pode funcionar por jogar nas duas pontas, ele pode fazer o meio campo também, ele pode ser um jogador mais ofensivo, mais atacante também, ele é mais polivalente. O Patrick e o Luciano já são um pouco mais fixos. Não acho que o Rogério Ceni vai optar por um meio atacante mesmo, assim, sei lá, seria o Rodriguinho, né, talvez. Até porque não tem ninguém pronto, teria que puxar alguém da base para ser esse meio atacante. O Galopo também não é esse meio atacante, é um jogador muito mais para essa zona do campo, né, é um meio campista que cobre uma das alas e chega até a área. Basicamente essa é a característica do Galopo. E o Luciano, eu acho que ele vai sobrar, viu? Mais dia menos dia vai perceber que o Luciano tá sobrando, mais dia menos dia vai perceber que o Patrick está sobrando. E aí eu quero ver como é que o time será desenvolvido a partir disso. É bom, é a questão, né? A resposta. O que o Ceni vai fazer? Eu não sei. E, sei lá, pra mim o São Paulo ideal é isso, só que tem que trazer a resposta de como é que esse cara vai jogar. Se conseguir jogar desse jeito, e o Luciano entender que ele vai ter que voltar para marcar, ele vai ter que ajudar na fase defensiva, ele vai ter que ter mais intensidade na recuperação de bola, ele vai ter que soltar mais rápido a bola, misericórdia. Temporada passada, o que o Luciano segurava a bola de forma desnecessária, parecia o Neymar na seleção brasileira. Por que segura tanta bola? Solta a bola. Velocidade, sabe? Isso. Bom. É isso. Beleza, foi um vídeo muito longo, sim. A gravação deu mais de 1 hora. E vejamos como é que eu vou editar isso daqui. Mas muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo longuíssimo. Mas agora está destrinchado tudo que você precisa saber sobre esse grande Tricas. Você acredita que não gosta do termo? Eu não me importo. Eu prefiro o tricolor, só o São Paulo. Mas eu não me importo, pelo menos. Mas é isso. Muito obrigado por você assistir esse primeiro vídeo longuíssimo. Quase insanidade você assistir tudo isso de um canal que você não conhece e que só tem um vídeo até então. Tá certo? É isso, sei lá, espero que você tenha gostado, qualquer coisa do tipo, tanto faz agora o que você vai fazer, se vai querer se inscrever, se vai querer xingar muito no Twitter, faça o que você bem entender. Tchau!